para o painel 3, análise da conjuntura política no cenário nacional e estadual. Eu convido também para compor a mesa a deputada Lohana França, professora bioquímica, eleita como deputada estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais na última eleição pelo Partido Verde. Dando sequência em nossa programação, nós contávamos com o senhor Marcos Verlaine, o assessor parlamentar do DIAP, que infelizmente por motivos de embarque não pôde comparecer. Inclusive ele nos mandou um vídeo para saudar todos os presentes no evento. Boa tarde, companheiros e companheiras do 24º Encontro de Delegados Sindicais do Sejusmig. Boa tarde, presidente Eduardo Couto. Boa tarde a toda a sua diretoria. Esse vídeo é para pedir desculpa ao evento. Eu tinha um compromisso agora à tarde, ia dividir uma mesa com a deputada. Infelizmente, um grave contratempo me impediu de embarcar. Estou muito triste, porque eu sei da importância desse evento, a importância do sindicato. Infelizmente eu não poderei comparecer, tinha produzido um material para fazer uma análise de conjuntura, tentar contribuir aí para o êxito desse evento, mas infelizmente eu não pude ir. Peço profundas desculpas ao presidente Eduardo Couto, toda a sua diretoria, a todos os delegados e delegadas do 24º Encontro. Desejo muito êxito, porque sei da importância desse evento. Não é um evento qualquer, eu sei que é um evento anual, reúne servidores e servidoras de todas as comarcas do estado. Sei que nesse evento vocês fazem um grande debate, que organizam a categoria para as lutas do futuro, mas infelizmente eu não pude comparecer. Se eu não estiver enganado, essa seria a minha 4ª participação no encontro de delegados e delegadas, mas infelizmente eu não pude. Estou muito triste, mas essas coisas acontecem. Eu desejo todo o êxito ao evento. Mais uma vez peço desculpa e me coloco prontamente à disposição de vocês quando puder ajudar, quando vocês acharem que eu posso ajudar, e desejo todo o êxito, o máximo de êxito que vocês puderem conseguir desse importante evento, nesse momento histórico que o Brasil está passando. Então, um grave problema que me acometeu, mas essas coisas, repito, acontecem, e eu, assim, peço desculpa, mil desculpas, com toda a sinceridade, ao evento, à diretoria, ao presidente Eduardo Couto, enfim, a todos que estão participando aí. Eu tenho certeza que havia aí uma expectativa em relação a esse debate de conjuntura. De qualquer modo, tenho certeza que o presidente Eduardo Couto vai preencher essa lacuna com brilhantismo, com competência, e vai dar tudo certo. Um abraço a todos, êxito, sucesso, parabéns ao evento. Até logo. Para darmos sequência nos trabalhos, convido agora para fazer uso da palavra o presidente do Sejusmig, Eduardo Couto. Bom, mais uma vez, boa tarde, companheiros, companheiras. Quero cumprimentar aqui a nossa deputada Lohana, posso chamar de nossa, passou aqui a Beatriz Cerqueira, e eu considero que a deputada Lohana é uma deputada nossa também, da classe trabalhadora. Muito obrigado pela presença. O Sejusmig já esteve lá no gabinete da deputada Lohana, fizemos uma visita, uma conversa importante sobre as nossas principais preocupações, as nossas principais pautas. Muito obrigado mesmo pela senhora ter vindo aqui, pela sua presença. Como já foi justificado aí, o Marcos Verlaine não pôde comparecer, um problema no voo. Ele faria análise de conjuntura nacional. Então eu vou tentar substituí-lo aqui, falar um pouco sobre essa conjuntura nacional. Sei que não vou conseguir substituí-lo à altura, ele que é um especialista do tema, mas eu vou tentar aqui sair do banco de reservas e assumir a ponta esquerda aqui. Eu quero convidar para compor essa mesa o companheiro de lutas Wagner de Jesus Ferreira. O Wagner é vereador por Belo Horizonte, diretor de formação e política sindical do Sinjus, né? E atualmente exerce o mandato de vereador na capital.
Quero convidar também, porque a gente vai repetir algo que a gente fez aqui no ano passado, que eu acho muito salutar, que é até uma mesa com a presença dos 3 sindicatos da nossa categoria. Então eu quero convidar, representando o Sindojus, Fábio Ricardo Silva Gonçalves, que é diretor de comunicações do Sindojus. Uma salva de palmas. Eu vou pedir para a comunicação colocar a apresentação, que eu conversei aqui com a deputada, a ideia era fazer análise de conjuntura de cima para baixo, né, nacional e estadual. E aí eu sugeri para a deputada ter a palavra primeiro, mas a gente combinou aqui, que eu vou falar um pouquinho aqui do nacional, logo após a gente passa a palavra para o deputado Lohane. Então eu vou pedir para colocar a apresentação, e se puder me disponibilizar o aparelho. Então a ideia aqui, pessoal, a gente tem essa mesa de análise da conjuntura política nacional e estadual, tá? Então eu trouxe essa apresentação, bancadas parlamentares e seus impactos para os trabalhadores. Alguém aqui acha que a gente consegue viver sem depender da política? Levanta a mão. Bom, isso é bom, né? Ninguém acha isso. Tem gente que fala, eu não gosto de política, tá? Mas mesmo para quem não gosta, né, e aqui a gente não vai ser partidário, aqui a gente está falando da nossa vida, que é decidida nos espaços de poder, mesmo aquela pessoa que pode falar que não gosta de política, mas se ele tem uma empresa pública privatizada no seu estado, por exemplo, ele vai pagar uma conta mais cara de água, de energia, isso vai impactar na vida desse cidadão. Se você tem um governo que não quer investir em serviço público, a população que depende de escola pública, que depende da saúde pública, ela vai ser impactada. Se você for olhar agora, vamos ser um pouco mais, falar para dentro, né? Se você pegar seu contra-cheque, você vai ver que cada uma daquelas rubricas dependeu do trabalho sindical e dependeu da política. Cada database que a gente tem é um projeto de lei que tem que passar na Assembleia Legislativa, né? Cada auxílio daquele que a gente tem teve que passar um projeto de lei na Assembleia. A carreira que nós temos, nós tivemos que aprovar projeto na Assembleia. Tá? O ADE foi conquistado com sangue e suor quando o governo retirou o direito aos quinquênios. A manutenção dos quinquênios também, né, aquela regra de transição para quem já estava no serviço público no dia 15 de julho de 2003, também foi com muito sacrifício. Então, é um erro de avaliação dizermos que não precisamos de política. Aí eu que passo, né? Eu ia falar que podia passar. Bom, aí eu tenho 2 perguntas. Governos neoliberais atacam trabalhadores? Mas, gente, o que é liberalismo? Liberalismo é uma doutrina política, né, que, sobretudo, prevê a intervenção mínima do Estado na economia e na vida da sociedade. Então, está intimamente ligada com as privatizações. Uma outra pergunta aqui que eu quero fazer. Quem acha aqui que o Congresso Nacional, vamos falar um pouquinho de Brasília, eu listei ali alguns ataques aos trabalhadores no Congresso Nacional, a PEC 287, que foi a tentativa de reforma da Previdência do Temer, né? Nós fomos para Brasília, a PEC do teto dos gastos também, que na verdade a gente chamou de PEC do fim do mundo, que limitou os investimentos em saúde, educação. Nós fomos para Brasília, tomamos bomba lá de efeito moral, bomba de gás, spray de pimenta, helicóptero da Polícia Militar baixando para espalhar mais rápido, mas a gente fez o enfrentamento. A Lei Complementar 173, quem aqui ficou com o quinquênio congelado graças à Lei Complementar 173? Vários, né? Quem ficou com quinquênio, trintenário, férias-prêmio congelada? Vários, né? Lei Complementar 173, eu também fiquei, do governo anterior. PEC 32, da reforma administrativa, né, que, dentre outras coisas, acaba com a estabilidade do servidor público, prevê a terceirização irrestrita da atividade fim. É isso mesmo. Não é terceirizado de segurança, conservação, não. É exercendo a atividade fim. É contratação de oficial de judiciário, de oficial de justiça, por tempo determinado. E a reforma da Previdência. Então, são alguns exemplos de ataques ali no Congresso. E aqui em Minas não é diferente, né? Regime de recuperação fiscal, não vou entrar muito para não dar spoiler na fala da deputada Lohane. Reforma administrativa estadual. Gente, quando o Zema mandou a reforma da Previdência, ele mandou junto uma reforma administrativa e uma sindical. Queria acabar com o mandato sindical remunerado, né, para a gente... Aí quem ia querer, né, fazer essa luta aqui sem receber, sem salário? Ninguém. Então é isso que o Zema queria fazer. E a PEC 57, PLC 48, foi um desmembramento da reforma da Previdência, que visava acabar com tudo que a gente tem de direito aí. Quinquênio, ADE,
trintenário, férias-prêmio, adverb da educação. Então, acabava com tudo, está lá, não passou só a previdenciária. E agora a PEC 24, né, deputada Lohana, que é a PEC do medo do povo. E além de ser a PEC das privatizações, é a PEC do medo do povo e a PEC do medo do voto. Porque ela quer acabar com a necessidade de referendo popular e reduzir o quórum também. Então, é medo do povo e medo do voto. Ataques ao movimento sindical. Nós tivemos... Aqui eu faço esse parâmetro porque eu tenho convicção que existe um tripé de enfrentamento, que eu considero o movimento sindical, o movimento estudantil, claro, a resistência feita por dentro, né, que são os parlamentares comprometidos com a defesa dos trabalhadores. Mas aqui na rua, aqui no chão, a gente tem o movimento sindical, que faz o enfrentamento, o movimento estudantil e os movimentos sociais, né? Então, a gente teve um grave ataque na reforma trabalhista de 2017, que foi o fim do imposto sindical. Concordemos ou não com o imposto sindical, nós não vamos discutir isso, mas foi um ataque ao movimento sindical, porque você não consegue fazer luta sem financiamento. Felizmente, nosso sindicato, nós temos aí mais ou menos 13 mil servidores na primeira instância, mais de 11.600 são filiados. Então, nós temos financiamento próprio que nós financiamos o sindicato, inclusive nós, a diretoria. Mas foi um grande ataque ao movimento sindical. E nós tivemos também ataques ao movimento estudantil. Vamos lembrar aqui da medida provisória 895 de 2019. Ó, Bolsonaro assina MP que cria carteirinha estudantil digital emitida pelo governo. Aí alguns falavam assim, nossa, Bolsonaro apoiando os estudantes para não ter que pagar mais lá para o... eu tinha carteirinha para a UNE, né? União Nacional dos Estudantes. Aí olha só aqui, G1, hein? Totalmente de esquerda, né, Alexandre? G1, né? Ó, hoje, documento é impresso por entidades como UNE e UBS, que podem cobrar pelo serviço. Equipe do governo, olha só, G1. Equipe do governo defende desidratar essa fonte de recursos. Muito claro, né? Um ataque claríssimo à organização estudantil. E aí eu vou entrar um pouquinho no tema da palestra substituta, que é a composição. Aí aqui a gente tem alguns dados interessantes, né? Bancadas partidárias, a maior bancada lá. Isso aqui é a legislatura desse ano, né? 2023 a 23, 27, né, deputada? 23, 27. Então, a bancada do PL é a maior, 99 deputados. E aqui eu trago alguns outros recortes que eu achei interessante. A deputada Lohana está falando que a do PT sempre é a primeira, segunda, mas quando você soma o número dos deputados que são dos partidos, né, que são comprometidos com a causa dos trabalhadores, aí é difícil ter voto para passar uma PEC, né, e quando a PEC é ruim, eles têm votos. Então, resgatando o que o Alexandre falou hoje, Alexandre Santos, ele falou que, segundo o IBGE, 56% da população brasileira se autodeclara negro, né? Ou preto ou pardo. E isso é um número que certamente está um pouco abaixo, porque muitas pessoas são pretas, né? Ou pardas e se autodeclaram brancos, ou não se autodeclaram como, na verdade, são. Então, vamos falar de 60% mais ou menos da população. E aqui, olha só, lá na Câmara, a gente tem 5,26 deputados que se autodeclararam pretos e 20% pardos. Então, a gente tem ali 26%. Então, olha só, a pergunta que eu fiz lá no início. O Congresso representa o povo? Porque 60% é negro. E a gente tem só 26% de negros na Câmara. Então, eu acho que a população negra não está representada ou está subrepresentada na Câmara dos Deputados. Aí vamos dar sequência. Gênero. Alguém tem o dado aí da população? Quantos homens, quantas mulheres? 54% da população são mulheres. E como é que a gente está lá? Eu até gostaria que fosse 90% ali, mas não é, né? 90%. Dos 500 e tantos lá, 513, 90 são mulheres. Então, 17%. Então, 54% da população é composta de mulheres, por mulheres, e nós temos 17% de mulheres deputadas federais. Então, vou fazer uma pergunta só para as mulheres. Mulheres serjusmanas, vocês estão representadas na Câmara dos Deputados, sim ou não? Vocês votaram em mulheres, sim ou não? Tá. Então, vamos dar sequência.
gênero, profissão. Olha só, Câmara dos Deputados. Ó, tá lá, empresário. Tem 84 deputados empresários. Professor, 50 deputados, né? Tá. Só que aqui, gente, tem professor de cursinho, tem professor de faculdade privada, são pouquíssimos professores da rede pública de ensino, que são servidores públicos. Como a professora Luciene Cavalcante, do PSOL, como a Alice Portugal, que é professora, sindicalista, como o Rogério Correia, que é professor. E aí, quando você vê aqui servidor público, 12. Né? Então, você, servidor público, com 12 deputados lá, você se sente representado na Câmara? Não. Aqui também um recorte interessante, que são as bancadas. Olha só, empresarial. Quando você vai lá em 2023, a gente tem, contando Câmara e Senado, 210 bancada empresarial. Parentes, é uma bancada interessante também. Alguém que é parente de alguém que também tem mandato. 205. A ruralista, 81. Evangélica, 85. Sindical, 41. E aqui é interessante que tem sindicato. Ele pode se declarar, mas ele pode ser do sindicato patronal, dos sindicatos patronais. Feminina e bancada da segurança, que é a bancada da bala. E aí você analisa ano a ano. A bancada sindical, por exemplo, ela chegou a ser de 60 parlamentares em 2007, hoje 41. Então, acho que a gente está meio que retrocedendo aí no curso da história. Agora, qual que é o reflexo disso, deputada? Qual que é o reflexo dessa subrepresentação? Aqui eu trouxe um recorte, quero até agradecer o Bernardo, que me passou esses dados dessa tela aqui. E, olha só, votação da reforma trabalhista. Quem aqui acha que a reforma trabalhista foi boa para a classe trabalhadora? Levanta a mão. Ninguém. Eu estou pregando para convertido, deputada. Quem aqui acha que a reforma trabalhista não foi boa para a classe trabalhadora? Eu também acho que não. Acabou com o imposto sindical, né, que é uma faceta, mas precarizou totalmente as relações de trabalho, trouxe a questão da terceirização da atividade fim. E como é que foi a votação lá? 296 deputados votaram sim, 177 deputados votaram não. Total de votantes, 473. Só 8 partidos orientaram o voto contra a reforma trabalhista. PT, PDT, isso não é partidarismo, gente. Isso são fatos. Eu estou aqui constatando fatos. Isso tem fonte. Está lá no site da Câmara dos Deputados. Então, só 8 partidos orientaram o voto contra a reforma trabalhista. PT, PDT, PSOL, PCdoB, Rede, PSB, Solidariedade, lembrando que a questão do Solidariedade, eu acho que o Paulinho da Força, né, do Solidariedade, tinha a questão do imposto sindical. E PMB, o PHS liberou a bancada. Os demais apoiaram a reforma. E aí atropelaram, né, passaram o trator. Aqui uma curiosidade também, bancada da família, parlamentares com parentesco. Aí está ali, Paraíba é campeã, 67% dos parlamentares têm parente na política. Pernambuco, Alagoas, Bahia, Maranhão. Aí eu trouxe aqui uma curiosidade, né? A bancada da família. Aí eu trouxe o exemplo da família Andrada. Olha só. Família Andrada está no Congresso há 190 anos. Desde o Brasil Império, Família se perpetua há 2 séculos no Congresso. Então, são 200 anos dessa mesma família. Não estou dizendo que é boa, que é ruim, nem nada disso. Só estou constatando. São 200 anos. Então, eu acho que é um voto assim, de sobrenome, né? Pode ser qualquer um, pode ser João, Maria, Pedro. Se tiver o sobrenome, tá, nele que eu voto. E aí, já encaminhando aqui para o final, aqui a formação dos blocos da Assembleia, mas eu vou deixar para a deputada Lohana, né? São 2 blocos governistas e 1 bloco de oposição, não é isso, deputada? Se somar os 2 blocos governistas, dá 57? Dá 57 votos, mas não quer dizer necessariamente que ele tem esses 57 votos nas votações importantes. Por isso que é importante a nossa luta. Agora, uma questão relevante, Wagner. Olha só, pesquisa Datafolha 2022 aponta que a maioria dos eleitores não lembra em quem votou para deputado federal. 64% não se lembra em quem votou para deputado federal em 2018. Então, olha só, em 2022 foi feita uma pesquisa
E as pessoas foram perguntadas se elas se recordavam em quem ela votou para deputada em 2018, 4 anos atrás. Pasmem, 64% não recordavam em quem votou. E aí, para senador, né, apenas 18% dos entrevistados disseram que se lembravam em quem votou para senador há 4 anos atrás. Então, gente, essa minha participação aqui substitutiva era para dar esse recado para vocês. A gente precisa ter consciência de classe. Ontem eu falei, né, existe uma disputa de classes. A palestrante hoje foi muito assertiva. Dentro do próprio Poder Judiciário, existe uma disputa de orçamento dentro do próprio Poder Judiciário, e nós precisamos saber em qual classe que a gente está inserido, né? Nós estamos inseridos na classe trabalhadora. Merece, né? Nós somos classe trabalhadora. E uma frase que eu sempre gosto de dizer, lembre-se, servidor, né? Trabalhador, lembre-se, o seu voto é uma procuração. Quem votou no Wagner, passou uma procuração para o Wagner, para ele representar no âmbito da cidade de Belo Horizonte. Quem votou na deputada Lohana, passou uma procuração para a deputada representá-lo na Assembleia Legislativa. Como que eu vou, seja cobrar, seja acompanhar, sendo que sequer eu lembro em quem eu votei há 4 anos atrás? Então, vocês passam uma procuração lá no cartório para uma pessoa que vocês não confiam? Alguém faz isso aqui? Né? Hoje pode até casar por procuração, não é isso? Já pensou? Você passa a procuração, a pessoa casa com a pessoa errada, te complica. Então, você vai passar uma procuração para quem você não confia, né? É para casar com Maria, o cara vai lá e casa com João, aí complica a decisão. O voto é uma procuração, então passe essa procuração de forma consciente, para quem você confia, para quem você acredita. Você acha que o deputado ruralista vai defender seus interesses, trabalhador? Você acha que o deputado empresário vai defender seus interesses? Você acha que o deputado que representa, seja planos de saúde, seja empresa que fabrica armas, você acha que o capital, né, a rede bancária, dono de locadora, ele vai representar o dono da locadora, vai representar o banco, vai representar a seguradora, o plano de saúde, ele não vai te representar. E para deputado ainda tem uma particularidade que é assim, mas eu vou votar no deputado da minha região. Será que é isso mesmo que a gente precisa buscar, o deputado da região? Para vereador, né, Wagner? Não, mas eu tenho um amigo da prima, da vizinha, do cunhado, da sogra, do meu colega de trabalho que me pediu voto. Será que é para essa pessoa que a gente vai passar a procuração? Então, lembre-se, o seu voto é uma procuração. E a última da tarde é essa. Trabalhador, vota em trabalhador. Trabalhadora, vota em trabalhadora. Vote em quem irá representar você. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Eduardo, o Willer, o Wagner, o Fábio, cumprimentar todos os sindicatos no Sejusmig, que por me fazerem esse convite para estar aqui hoje, que me alegra muito e me prestigia muito poder estar com vocês nesse dia tão importante de discussão sobre as nossas carreiras, sobre as carreiras de vocês e sobre as perspectivas de futuro que a gente tem no momento de enfrentamento ao desmonte do serviço público em Minas Gerais e no momento de fôlego, depois que a gente ficou 6 anos resistindo a essas tentativas a nível federal. Eu vou me apresentar muito rapidamente, porque eu sei que tem gente da minha região aí. Quem que é de Divinópolis e está aqui? Quem que é de Itaúna e que está aqui? Formiga, Nova Serrana. Aí, pois é, tem gente da minha região por aqui, mas tem gente que não me conhece, então eu vou me apresentar. Eu sou a Lohana, sou professora da rede privada, Eduardo. Formada em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei. Perdão pela gafe, então. Tudo bem, tudo bem. Mas não quer dizer que não é comprometida com a defesa dos trabalhadores. E o Simpro, que é o nosso sindicato, é um sindicato muito atuante e muito importante para a gente nesse momento de... Pois é, nesse momento de enfrentamento que a gente viveu na pandemia, em que os professores todos foram penalizados, mas os da rede privada foram tratados de uma forma assim... O sindicato patronal foi para cima da gente mesmo, então o Simpro foi fundamental e a gente fez um enfrentamento muito forte.
Eu me formei na Universidade Federal de São João del Rei. Lohana, o Felipe Galego, nosso diretor, ele é professor também da rede privada, ele é filiado e diretor do Sejusmig, é afiliado ao Simpro também, não é isso, Felipe? Pois é, então a gente está junto nessa luta, né? Somos trabalhadores. E fui vereadora em Divinópolis, eleita pelo movimento estudantil, porque formada na Universidade Federal, a gente se envolveu muito na luta contra a PEC do teto de gastos, com a ocupação da diretoria do campus, com uma luta muito importante que aconteceu à época e que foi possível porque os professores nos deram muito suporte, enquanto parte das famílias dos alunos não entendiam aquela luta. Greve de estudante, posicionamento nas ruas e tudo que foi necessário fazer para que a gente avisasse lá atrás o que aconteceu depois e a gente estava certo, que a PEC do teto de gastos seria um prejuízo imenso ao povo brasileiro do ponto de vista do investimento e da ampliação do serviço público, para o cidadão que está na ponta, para a pessoa carente que está na ponta e que dependia desse investimento. Então, eu sou eleita vereadora em 2020, depois de todo esse processo de luta. Divinópolis me deu a honra de ser eleita vereadora mais jovem, mais votada da história da cidade, num contexto em que eu não venho de família rica, não tenho um parente que seja presidente de bairro, quanto mais vereador, prefeito, deputado ou qualquer coisa. Parte da minha família até hoje sequer entende por que eu estou nisso, sendo que enquanto eu estou aqui tem uma escolta da Polícia Militar na porta, porque eu estou sofrendo ameaças de morte junto com a deputada Beatriz e a deputada Bela Gonçalves. Mas a gente está nessa luta porque essa luta importa. E por saber que essa luta importa, eu me candidatei a deputada estadual em 2022. A candidatura a deputada estadual foi uma saída da zona de conforto, porque a gente estava num cenário que parecia provável que eu seria reeleita vereadora, mas a gente entendia que o candidato da região, Eduardo, não podia ser só um candidato de direita. A nossa região, que é a região oeste de Minas, é uma região, infelizmente, muito cooptada por discursos falaciosos e mentirosos à direita. Isso não representa a região toda. É uma região maravilhosa, de gente trabalhadora, de gente do bem, de gente comprometida com o coletivo, mas a região estava sequestrada. E a gente precisava que quem quisesse votar no candidato da região tivesse um nome progressista, tivesse um nome de esquerda, tivesse um nome jovem. Para quem queria votar em mulher, para as mulheres que já tinham essa consciência da importância de votar em mulher, que a gente tivesse uma mulher de luta para votar. Então, muito estimulada pelos amigos e as pessoas da região que acreditavam que eu podia ser esse nome, quando nem eu acreditava, eu topei a candidatura, deu tudo certo e eu fui eleita com quase 70 mil votos deputada estadual. Obrigada. E aí hoje na Assembleia de Minas... Nossa Senhora. Aí hoje na Assembleia de Minas a gente está fazendo esse processo de enfrentamento ao governador Romeu Zema, que é um processo muito difícil e tem a ver com a conjuntura que eu quis trazer um pouco para vocês. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza, gente, é que o Zema mudou. O governador Romeu Zema mudou. Ele está aprendendo a fazer política. E o fato de que ele está aprendendo a fazer política é um perigo muito grande para o serviço público e para os servidores públicos. A gente tinha um contexto do Zema do primeiro mandato, o Zema de 2019, que é um Zema muito antipolítica. É um Zema que critica a Assembleia abertamente, é um Zema que fala mal de todos os políticos que já ocuparam Minas Gerais, independente do que as cadeiras em Minas Gerais, independente de críticas pontuais que a gente tem a alguns deles, tem coisa que não se fala quando se ocupa um mandato. E ele falava, e fechava portas, e pensava que isso nunca traria consequências. Trouxe. A Assembleia de 2019, apesar de ter uma quantidade considerável de nomes à direita, não dava aquela sustentação tão grande para que pudesse avançar nas pautas, especialmente as privatistas, que ele queria avançar. A gente tem um cenário muito diferente com o Zema, que assume em 2023, reeleito para o seu segundo mandato em primeiro turno. O cenário que a gente tem é um cenário em que parte considerável dos deputados, mais da metade dos deputados e deputadas, fizeram campanha junto com ele. Fizeram campanha alinhados a ele. Então, o governador Romeu Zema tem uma base de apoio muito maior. O número de independentes caiu. A gente tinha um outro presidente, que era o presidente Agostinho, que tinha uma postura de enfrentamento direta ao governador. O atual presidente da Assembleia, o deputado Tadeu, com quem eu tenho excelente relação, não se propõe a fazer esse enfrentamento direto nesse momento. Ele tem uma postura independente. Não se porta como base de governo, mas se porta de forma independente. Então, a gente não tem, nesse momento, uma disposição tão grande por parte do todo da Assembleia, isso vai além da figura do presidente, para o enfrentamento direto às pautas do governador. Isso me chocou muito. Me chocou muito porque, recém-chegada lá,
quando eu vi uma proposta de aumento de salário de 300%, ingênuo ainda, eu falei assim, ah, não, isso não vai passar, não. Os deputados não vão votar isso, não, mas tá doido, isso vai pegar mal demais. Sentei com o meu líder e falei, não, Ulisses, o povo não vai querer votar isso, não, imagina. Vai pegar muito mal, vai sair um monte de cartazinho com a cara do povo e tal. Ele falou assim, não, Lohana, vai votar? Eu falei, não é possível. Aí eu fui conversando com o povo e descobri que ia votar mesmo. Ia votar. E votou. E votou e foi aprovado. E aí a gente tem reforma administrativa para discutir. Se uma coisa muito mais palpável e muito mais impopular, como aumentar o salário de um governador em 300%, não colou para que gerasse uma rejeição ao governador, como que você explica para o cidadão que está no ponto de ônibus? Porque essa é a minha, divergindo aqui, divagando, essa é a minha grande questão, sabe, Eduardo? Como que a gente consegue explicar para o cidadão que está no ponto de ônibus que, sei lá, a filha dele é vendedora de loja, ele é aposentado com um salário mínimo, a esposa tem um problema na perna e está em casa sem trabalhar, e ele não está ligado em política, não está dentro das nossas lutas do dia a dia, mal está sabendo que Lula e Bolsonaro brigam aí. Como é que a gente explica para esse cara que não tomou rejeição ao governador por uma proposta de aumento de 300% a seriedade da reforma administrativa? Como é que a gente faz esse cara se envolver na luta? Como é que a gente faz esse cara entender o que é o regime de recuperação fiscal? Como é que a gente faz esse cara entender a seriedade da privatização da CEMIG e da Copasa e a perspectiva do fim do subsídio cruzado, que vai fazer com que as regiões mais pobres desse estado, no Jequitinhonha, no norte de Minas, nos bolsões de pobreza que a gente tem aqui na metropolitana, que a gente tem, e que muitas vezes não são mapeados adequadamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social, como é que a gente vai fazer ele entender que essas coisas vão acabar? Que a gente tentou falar lá em 2016. O que ia acontecer com o SUS se a PEC do teto de gastos fosse aprovada? E apesar da gente ter mobilizado parte considerável da sociedade, claramente a gente falhou em mobilizar o todo. Porque se a gente tivesse mobilizado o todo, não teria sido aprovado. Então essa é uma dúvida muito grande que eu tenho, e é por isso que eu passo parte considerável do meu tempo pensando em como que a gente comunica isso para as pessoas. Tem gente que me encontra e fala assim, ah, Lohana, eu adoro seu Instagram. Aí eu falo assim, ah, é? Por quê? Porque às vezes eu quero contar um negócio do Zema para minha mãe e eu não sei contar de um jeito. E eu gasto muito tempo pensando em como que eu conto para as pessoas de um jeito simples o absurdo que está acontecendo. Porque eu acho que a derrota do nosso campo e a vitória do governo Zema no primeiro turno mostra que a gente falhou num aspecto muito central, que é o aspecto de comunicação. A gente falhou. E a gente tem que começar essa conversa admitindo que é claro que as armas são diferentes. O poder econômico está do lado deles. Parte considerável da grande imprensa está do lado deles. Mas isso não vai fazer com que a gente desista e vá para casa com o rabo entre as pernas. A gente tem que se reinventar e pensar em como que a gente vai fazer para comunicar para as pessoas que não têm acesso à nossa formação, ao nosso espaço de luta, como é esse espaço aqui, ao nosso espaço de construção coletiva, de escuta. Pô, eu escutei o Eduardo e aprendi com a fala dele sobre o parlamento, a composição do parlamento. As pessoas que não têm condição de estar nesses espaços, como que a gente chega nelas e conta para elas o que está acontecendo para que elas se envolvam? Então, eu gasto boa parte do meu tempo pensando nisso. Como que a gente comunica todas essas questões. E aí a gente tem um cenário que me causa muita preocupação, que é o cenário dessas pautas bombas que a gente tem hoje acontecendo na Assembleia. Falemos um pouco, então, do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal traz uma perspectiva para a gente que é, primeiro, ignorar o histórico que a gente está. O discurso de que o Zema sempre faz, de que colocou Minas nos trilhos, quem acha que colou, levanta a mão para mim. O discurso que o Zema faz de que colocou Minas nos trilhos. Para o cidadão, não estou perguntando para você, para o cidadão, colou? Colou demais. Colou demais. Como que a gente consegue falar para o cidadão que tem 5 anos que o Zema não paga uma parcela da dívida e que esse foi um presente dado pelo STF para ele a pedido do Pimentel? O Pimentel que conquistou a liminar no STF, e aqui eu não estou fazendo defesa de nenhum governo, não, mas eu estou pontuando o que eu acho importante. O Pimentel conquista a liminar no STF para que a gente pare de pagar a dívida com a União. E tem 5 anos, porque se ele tiver que pagar um mês, o Estado fica insolvente no mês seguinte. Não tem salário em dia no mês seguinte. Aí é muito fácil falar que colocou o Estado em dia.
O regime de recuperação fiscal também ignora toda essa discussão, a questão de que Minas Gerais teve um aporte bilionário de quase 40 bilhões por causa da isenção do crime que a Vale cometeu em Brumadinho. Tem 5 hospitais regionais em obras hoje no nosso estado, com o governador soltando foguete e fazendo palanque político na frente, para dizer que é fruto da boa administração dele essas obras, que são do recurso da Vale. 40 bilhões que nem de longe pagam o prejuízo ambiental e humano das 272 vidas que se foram em Brumadinho, dos rios que foram poluídos, das espécies que foram perdidas. Mas o que importa é que tem 40 bi em caixa livre para investimento. É rodovia para duplicar, é hospital, é escola para ser reformada. E como é que a gente explica isso para o cidadão? Agora tem um novo acordo quase saindo do forno, e vocês sabem disso muito melhor do que eu, como servidores. O acordo de Mariana, que provavelmente vai ter cifras muito maiores. A gente escuta falar em 110 bi, 120 bi. Gente, se esse acordo não for de fato federalizado e o governo federal não tomar as rédeas disso, vai ser obra eleitoreira atrás de obra eleitoreira para lançar a pré-candidatura do Zema à presidência da República. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e lembrar que esses argumentos todos são esquecidos quando a gente fala do regime de recuperação fiscal. Tem um outro argumento que é esquecido. O fato de que, se Minas Gerais está tão endividada, por que a gente está com o maior valor de isenção fiscal da história desse estado? O Zema concedeu mais isenção fiscal para empresário que o Aécio Neves, gente. A gente está batendo 12 bilhões de isenções fiscais esse ano. Ano passado foram 8. Antes era 6. Quando o governador dava muito, dava 3. São 12 bilhões de isenções fiscais. A gente só lembra do 1 bilhão da Localiza. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que esse 1 bilhão está dentro de um caldo muito grosso, cheio de coisa. E esse caldo tem 12 bilhões de isenção. Então, beleza. A gente tem aqui 3 situações. O fato de que o Zema não paga a dívida há 5 anos. O fato de que ele está com dinheiro em caixa para investimento por causa de um crime ambiental e tem a perspectiva de vir mais dinheiro por aí. E o fato de que a gente tem as isenções batendo recorde no nosso estado. Tudo isso cria uma conjuntura que faria com que fosse impensável a gente fazer uma discussão sobre regime de recuperação fiscal, não é? Pô, o estado está com dinheiro demais, está dando 12 bi de isenção. O estado está com dinheiro demais, 40 bi em caixa para investimento, com perspectiva de entrar mais 110. 300% de aumento, o Estado está com muito dinheiro, não tem porquê. O Estado não está pagando a dívida há 5 anos. O que ele reorganizou de fluxo de caixa nesses 5 anos? Nada, nada. Foram 5 anos sem pagar a dívida para ter tempo de se organizar. O que ele organizou? Não organizou nada. Considerando só esses 3 argumentos, e tem muitos outros, eu tenho certeza que os outros painéis abordaram, talvez com muito mais técnica do que eu, que não sou cientista política, nem administradora pública, esses outros aspectos. Eu sempre falo isso para lembrar que eu sou química de formação. Mas, se a gente pensar só nesses 3, a gente tem motivo para falar que não cabe discussão de regime de recuperação fiscal nesse cenário. A conversa não para de pé. E, mesmo assim, a conversa está acontecendo. Está acontecendo porque a Assembleia está sob pressão. E, dessa vez, gente, a pressão não é do governador Romeu Zema. É do Ministério da Fazenda. Chegou ofício para a gente, chegou cobrança de que a Assembleia de Minas tem que votar o regime. Vote sim ou vote não, tem que votar. Então, nós precisamos nos posicionar, senão o governador fica com a faca e o queijo na mão para falar, aí, ó, por que Minas Gerais está insolvente de novo? Os deputados, e aí é um balaio, né, os deputados. Aí põe no mesmo balaio eu e Bruno Engler, Beatriz Cerqueira e Sargento Rodrigues, aí... Os deputados não votaram. Os deputados foram omissos. Então, os deputados são culpados por Minas ficar insolvente de novo. Lembra que a gente acabou de falar que em comunicação eles são excelentes? Pois é. Quem acha que isso vai colar se acontecer? Vai colar. Vai colar. Então, a gente não pode se omitir. A gente vai ter que votar. Isso coloca para a gente uma situação em que até a obstrução é limitada. Até a perspectiva do tanto que a gente pode segurar se torna limitada. Porque se a gente segurar muito, segunda semana de dezembro está aí. A liminar caiu. Estado insolvente no dia seguinte. Mês que vem não tem salário em dia para o executivo. Então é uma situação que é uma pauta bomba e depende necessariamente da mobilização da sociedade para que a gente consiga falar para as pessoas a seriedade do que vem por aí.
nós não tivemos acesso ainda à completude do regime. A gente teve acesso a algumas informações. Chegaram mais de 500 anexos na Assembleia de Minas. E a consultoria legislativa está fechando tudo para fazer um apanhado. Fizeram para os líderes e agora vão fazer para a gente, para os deputados todos. O que a gente soube pelo nosso líder? O que a gente soube pela consultoria legislativa? A gente tem uma perspectiva seríssima de queda de investimentos, não ter recomposição salarial durante 9 anos de fato. Tem 2 perspectivas de recomposição de 3%, se o Estado atingir um monte de meta dificílima de atingir. É tão surreal que ele não colocou recomposição para professor, sendo que professor tem Fundeb. Professor tem recurso vinculado. Uma carreira que tem um fundo próprio, federal, para dar reajuste e priorizar pagamento. Fazer o fortalecimento de quem está na educação básica no chão da sala de aula. É tão surreal que ele não colocou nem a recomposição dos professores lá. Tem muitas coisas sérias e que a gente só vai conseguir avançar se a gente pensar nessa estratégia que, na minha opinião, é de comunicação. Como que a gente comunica? Quem tem ajudante em casa? Como que a gente explica para a nossa ajudante que esse regime de recuperação fiscal é muito sério? Como que a gente explica que não somos nós nos protegendo enquanto servidores públicos? Como que a gente explica o prejuízo que vai ter na vida dela? Eu não tenho resposta pronta para isso. Eu tento todo dia. Eu estou tentando todo dia. Mas eu queria deixar essa provocação para vocês, para que a gente pense nisso do ponto de vista do nosso discurso. Toda vez que a gente estiver conversando com alguém, como que a gente fala isso? Mulheres, quem faz unha aí? Como que a gente vai explicar para a nossa manicure isso? Como que a gente vai explicar essa situação para quem anda de ônibus, para o cobrador que vê a gente todo dia no ônibus e a gente tem uns minutinhos ali que o ônibus está mais vazio e a gente consegue conversar? Isso é mais comum no interior, né, Wagner? Em BH não tem isso, não. No interior a gente tem cobrador em algumas cidades, em algumas tem o ônibus mais vazio em alguns horários. Como que a gente vai fazer essa discussão? Então, fica essa provocação para que a gente consiga refletir, já que, como eu disse, eu não tenho resposta pronta, porque eu acho que isso passa por comunicação, para que os deputados da base do governo se sintam pressionados, claro que sempre com respeito, mas se sintam pressionados a não votar. A outra pauta bomba, o Eduardo introduziu, é a PEC do medo do povo, que o Eduardo citou. A PEC que a gente está falando é a PEC do referendo. Essa PEC, gente, ela é de uma seriedade tão grande que a Assembleia de Minas propôs uma consulta pública para saber das pessoas se elas são a favor ou contra a PEC do referendo. Eu tenho divulgado amplamente nos meus grupos de WhatsApp, nas minhas redes sociais, e eu peço que, quando a gente acabar os painéis no fim do dia, vocês façam o mesmo nos grupos de vocês. Até quem é a favor de privatizar não é a favor do fim do referendo. Quer ter o direito de opinar. Eu digo por pessoas que eu conheço. Até quem é a favor de privatizar, em Divinópolis, o povo tem raiva da Copasa. Divinópolis tem muita gente que é a favor de privatizar a Copasa, mas é contra privatizar a CEMIG. Pois é. Então, a gente conversar com o pessoal de Passatempo, conversar com o pessoal de Florestal, mas o cidadão de Divinópolis, que é a favor de privatizar a Copasa e que é contra privatizar a CEMIG, ele quer dar a opinião dele. A gente não pode ter, como o Eduardo e outras pessoas já apelidaram, medo de povo. Deixa as pessoas darem a sua opinião. E até quem é a favor da privatização quer ter o direito de opinar. Então, que a gente divulgue tudo isso, porque com a PEC do referendo, se ela for aprovada, gente, acabou. Acabou. Copasa e CEMIG serão privatizadas. Com a privatização da Copasa e da CEMIG, que junto com a Codemig compõem as joias da coroa das empresas públicas de Minas Gerais, a gente pode ficar tranquilo que o nosso patrimônio vai ser de fato dilapidado e não vai ter regime de recuperação fiscal que socorra. É um cenário que é uma luta do serviço público, não é uma luta dos servidores da Copasa, não é uma luta dos servidores do Poder Executivo, não é uma luta dos servidores da CEMIG. Essa é uma luta que os servidores do Judiciário têm que se envolver, os servidores do Legislativo têm que se envolver, porque quem ataca os direitos de uns, ataca os direitos de todos. É igual aquele poema do Bertolt Brecht. Se eu falar errado, vocês me corrijam. Primeiro levaram os índios, eu não me importei porque eu não era índio. Depois levaram os negros, eu não me importei porque eu não era negro. Até o dia que me levaram, aí não tinha ninguém para importar comigo, porque eu não me importei com ninguém. Então, essa é uma luta de defesa do serviço público, é uma luta de defesa dos servidores públicos e dos trabalhadores, que, muito além disso, é uma luta em defesa do povo de Minas Gerais,
porque não vai chegar energia no Jequitinhonha se depender do lucro de uma empresa privada. Chega porque tem subsídio cruzado na CEMIG. Chega porque tem subsídio cruzado na Copasa. Então, que a gente faça essa luta entendendo a seriedade dessa situação e também publicando para tudo quanto é grupo de WhatsApp o que está acontecendo no site da Assembleia em relação à consulta pública. Porque quem é a favor da PEC do referendo está perdendo de largada, E os deputados veem isso. As assessorias veem isso. Está todo mundo de olho comentando nos grupos dos deputados. Então, é uma forma importante da gente poder se manifestar. Por último, eu queria deixar para vocês algumas estratégias muito rápidas de luta que a gente tem que ter para poder vencer essa situação. A gente precisa interiorizar o discurso contra o governador. Então, entre tantos delegados e delegadas, não contra ele, mas contra as pautas que ele levanta, entre tantos delegados e delegadas de comarcas de tudo quanto é cidade de Minas, todo mundo sai daqui com uma responsabilidade séria de contar para as pessoas o que está acontecendo em Minas Gerais. Como que Minas está nos trilhos se pagar uma parcela da dívida no mês seguinte não tem salário? O outro desafio que a gente tem é um desafio do ponto de vista eleitoral. Os vereadores de 2024 são os deputados de 2026. Como que a gente pode se envolver na eleição municipal do ano que vem para que a gente consiga fortalecer nomes que estejam de fato do lado dos trabalhadores, que estejam de fato do lado das mulheres, de fato do lado das pessoas que mais precisam e das lutas que verdadeiramente importam? Não é gente que põe peruca na cabeça. Como que a gente consegue se envolver nessa luta no ano que vem? Todo mundo aqui tem uma responsabilidade individual nesse processo, de se envolver, ou ser candidato, ou apoiar um candidato voluntariamente. Detalhe, candidaturas de mulheres e de pessoas negras, historicamente, não tem dinheiro para contratar ninguém, não. É tudo voluntário. Na minha primeira campanha de vereadora, eu não tinha R$1. Então, a gente sai daqui com essa responsabilidade de entender o nosso papel na eleição de lideranças importantes em 24, para que em 26 a gente potencialize. E esse quadro triste que o Eduardo trouxe aqui possa ser mudado. A gente tem essa possibilidade e depende de todos e de todas nós. Lá na Assembleia, o nosso mandato está à disposição de todos vocês. O Eduardo já esteve comigo, o Wagner é o nosso vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem a minha confiança. Eu queria pedir uma salva de palmas para ele, pelo excelente trabalho que ele tem feito também. E a gente está junto para proteger os servidores do Judiciário, do Legislativo, do Executivo e todo mundo que está comprometido com a prestação de serviço para o cidadão que está na ponta todos os dias, como vocês. Obrigada. Não, foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Privatização, gente, daria um outro painel aqui só para a gente tratar de privatização, né? Mas a gente tem uns exemplos dos estados em que ocorreu privatização. A SEDAI lá no Rio, tanto que piorou a qualidade do serviço. Ouro Preto é outro exemplo. Tarifas mais caras. Já já a gente abre para participação. Estados, a gente fala tanto, né, primeiro mundo, estados modernos aí estão reestatizando as estatais que foram privatizadas e o Brasil está caminhando na contramão. E só para lembrar, nós já fizemos uma grande mobilização no dia 29 de agosto, todas as entidades contra o regime de recuperação fiscal, contra as privatizações. Foi maravilhoso mesmo, debaixo de muito sol escaldante, e depois, como a vida nossa nunca vai ser fácil, depois na caminhada foi debaixo de muita chuva. Então a gente conseguiu ficar debaixo de sol e depois debaixo de muita chuva. E a gente vai ter um grande ato, uma grande mobilização no dia 7 de novembro. Então só preparando vocês, em breve, já no início da próxima semana, né, comunicação? Fizeram positivo. Nós vamos convocar a categoria para vocês voltarem a Belo Horizonte, conversem com os servidores, os trabalhadores lá das respectivas comarcas, para a gente retornar no dia 7 e fazer uma grande mobilização contra os retrocessos, contra a retirada de direito, contra o regime de recuperação fiscal, contra as privatizações. O Sejusmig vai convocar, vai reembolsar despesas, deslocamento, alimentação. Então, vocês têm a estrutura para vir. A gente precisa de estar junto nessa luta, porque é só com o povo na rua a gente vai conseguir impedir esse retrocesso. A gente está meio atrasado já, mas eu quero passar a palavra para o nosso companheiro Wagner Ferreira, que é vereador da comarca de Belo Horizonte, e nosso companheiro dirigente sindical também. Pessoal, boa tarde, né, a todos e todas. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês.
Obrigado, viu, Eduardo, pelo convite, a toda a direção do Serjusmig. Ano passado a gente estava aqui em novembro, né? E eu tive a oportunidade de agradecer os 16.516 votos que a gente teve para deputado estadual. A todos vocês que acreditaram e acreditam nessa campanha. Agora a gente está aqui oficialmente também como vereador, mas antes disso, né, servidor público, há 21 anos de carreira do nosso Tribunal de Justiça, com muito orgulho, dirigente sindical do Sinjus, com muito orgulho. E aqui também saudar os nossos companheiros do Rio Grande do Norte, da nossa Federação Nacional, Alexandre, Bernardo, da nossa FENAJUDE, que muito nos orgulha e nos representa tão bem no Congresso Nacional. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Minas Gerais, aqui em Jaboticatubas, né, onde a gente está. Saudar a cada um de vocês que vieram de tantas comarcas para mais esse encontro de formação que o Serjusmig faz com muito brilhantismo. Isso é muito importante, os eventos de formação. Fábio, nosso companheiro do Sindojus, né? Então, é muito importante essa união. Mas nessa saudação breve aqui, complementando o que foi falado, pessoal, a gente tem que estar com sangue no olho, a gente tem que estar indignado, a gente tem que estar com muita revolta de tudo isso que está acontecendo. Acho que a gente está num novo momento, um momento que é possível dialogar. A gente ficou 4 anos enfrentando Paulo Guedes e Bolsonaro, chamando a gente de parasita, falando que ia colocar granada no nosso bolso, e a gente impediu, por exemplo, a aprovação do regime de recuperação fiscal. Durante 4 anos, a gente impediu a aprovação da PEC 32, da reforma administrativa, num cenário muito difícil, onde o sindicalismo foi criminalizado, onde a política estava criminalizada. A gente enfrentou um momento muito difícil, e agora, neste novo momento, que nós ganhamos o governo, mas nós vencemos a eleição, mas nós não ganhamos o governo. É por isso, como disse a minha deputada Lohana, ela disse aqui, o problema é no Ministério da Fazenda, nossa deputada estadual, futura federal, dá um spoiler. Mas é o seguinte, o problema está no Ministério da Fazenda do governo, que muitos de nós, a maioria do povo brasileiro, ajudou a eleger. E outro dia a gente viu a prefeita de Contagem, o deputado Reginaldo, falando que tem que discutir o regime, etc. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos flexibilizar 1 milímetro. Nós não podemos aceitar isso. Então não basta ganhar a eleição, é preciso disputar o governo todo dia. E aí nós não podemos ficar com milímetro, porque o companheiro é companheira do partido X, do partido Y, não. Não podemos, porque nós aqui confiamos nosso voto a parlamentar X, a parlamentar Y, para nos representar. E apesar de o voto ser procuração, nós temos o dever de acompanhar e de estar lá o dia inteiro. O Eduardo brincava comigo, ô Wagner, quantas praças já inaugurou hoje? E de manhã, de fato, a gente estava num tanto de atividade, e lá na pracinha a gente fala com o pessoal sobre a política, a importância do serviço público, que aquilo tudo ali é política, a gente tem que saber fazer essa escolha e cobrar e acompanhar. E eu acho que aqui, num sindicato estruturado, como são os nossos 3 sindicatos, que dá condições, que paga para você vir, para você voltar com segurança, que tem um almoço, um lanche, tem um lugar bacana como esse, nós temos, no mínimo, o dever de trazer mais um para essa luta. No mínimo de trazer mais um para essa luta. E cobrar. Temos que cobrar do Zema, temos que cobrar de todo mundo, mas nós temos que cobrar dos parlamentares progressistas também. Eu não quero 9 anos de congelamento. Ah, mas vai ter 2, eu não quero congelamento nenhum. Quem aqui tem mais de 30 anos de TJ, vão aqui entregar. Theo, lembra a década de 90, início dos anos 2000? Servidor do TJ ficou quantos anos sem reajuste? 10 anos. Nós já ficamos 10 anos sem reajuste salarial. Quem lembra disso aqui que é servidor há mais tempo? Nós já ficamos 10 anos. Quer passar por isso de novo? Ninguém quer. E quem não sabe, como eu não passei por isso, eu não quero passar por isso, não. Então, pessoal, eu quero parabenizar mais uma vez por evento, agradecer o convite, desejar que vocês, mais uma vez aqui, saiam com grandes encaminhamentos e decisões, sabe? Desejar que cada um volte para casa com segurança, com tranquilidade, e que façam esse compromisso, cada um de nós, de trazer mais um para essa luta, mas com muita indignação, com muita estratégia, e que não podemos aceitar. Terça-feira eu estou lá na Assembleia, todo mundo vai estar lá na audiência pública.
Não vamos flexibilizar. Os deputados têm um papel fundamental, as deputadas têm que negociar, têm que discutir, né? A faca está no pescoço, mas nós que vamos estar lá, nós não podemos aceitar flexibilizar, não. Nós não podemos arredar o pé 1 milímetro, não. Tá joia? Não ao congelamento e fora Zema. Eu passo aqui, então, a palavra para uma saudação para o companheiro Fábio Ricardo, que é diretor de comunicação do nosso sindicato co-irmão Sindojus. Colegas, servidores e servidoras, muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento toda a mesa aqui na pessoa do Eduardo, que está presidindo, né? A própria Assembleia Legislativa na pessoa do deputado Lohana, a Câmara de Vereadores também, nosso outro sindicato co-irmão, Sinjus, na pessoa do Wagner. E as minhas palavras aqui, assim como a abordagem, né, dos que me precederam foi muito elucidativa em torno da questão da conjuntura política, então me tiraram qualquer capacidade de ir além, né, nessa abordagem. Não se precisa mais, não se tem mais o que dizer para passar para os colegas a gravidade do momento que nós estamos vivendo, nós servidores, né? Então, a minha fala aqui vai ser no sentido de nos contextualizar em toda essa conjuntura que nós estamos vivendo. Porque, assim, a gente que está integrado na luta sindical, que compõe diretoria sindical, a gente percebe de uma forma muito clara, assim, uma forma muito evidente, que a luta do servidor ela não pode parar, porque o servidor está sempre levando chicotada. Quando ele escapa da chicotada de um lado, do outro lado já está vindo outra. Então, é uma luta constante e ela depende de muitos fatores. Ela é muito fatorial, não depende só da diretoria do sindicato, ela não depende só do poder público, seja do executivo, do legislativo, ela é uma dependência multifatorial. Então, nós viemos de um período aí de 4 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi um período trágico, né, para a luta dos servidores. E, na minha vida, tudo que eu já vi se falar, se pregar de pior na luta sindical ou para a vida sindical foi pregado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E, assim, isso trouxe para a gente, muitas vezes, a população poderia olhar aquilo e realmente dar guarida, né, aquela imagem que se passou dos sindicatos. Mas aí, na hora de se mobilizar, o próprio grupo, que era mais colado, ele usava o quê? Usava as táticas sindicais, que todos os sindicatos sempre usavam, que é ir para a rua, fazer manifestação, né, gritar pelo direito que eles estavam supondo que era legítimo e levantando. Enfim, mesmo quem mais criticava os sindicatos usava as mesmas estratégias que os sindicatos usam para mobilizar em busca de seus direitos. Então, o que isso traz para a gente? A nítida comprovação que o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical, a luta pelos direitos da parte da classe trabalhadora, ela tem que seguir por aí mesmo, ela não pode parar. Se não for assim, não se consegue. Se não for assim, não se chega ao objetivo. Então, nós temos hoje uma conjuntura especificamente da nossa classe, da nossa categoria, dos servidores do judiciário, 3 entidades que é muito satisfatório para a gente que integra a diretoria sindical olhar as 3 entidades. Como o Eduardo falou, já é o 2º ano que o Sejusmig faz na mesa, né, esse debate representado pelas 3 entidades. Nós, do Sindojus, também fizemos, no encontro de delegados esse ano, tivemos a honra, a felicidade de contar, né, com a representação também do Sejusmig, também do Sinjus, na pessoa do Wagner e do Eduardo. Então, isso para nós é o correto, para a gente aglutinar forças, né, e para mostrar para as nossas categorias, para toda a categoria dos servidores do judiciário, que a gente tem que estar junto, integrado, e não pode deixar a luta, porque se a gente piscar, já passou, né? Essa integração é muito importante, e eu vejo que é muito importante, igual nós estamos aqui hoje, a integração dos nossos sindicatos, do Sejusmig. Nós temos hoje, acredito que mais de uma dezena de oficiais de justiça que são filiados aos 2 sindicatos. Então, a gente olha isso como muito importante, porque nós estamos participando da luta integrada. E é essa luta integrada, é só ela que pode nos garantir na luta contra essas brilhantes ideias aí, como de adesão ao regime de recuperação, perante a Assembleia, perante o Congresso Nacional, seja onde for que a gente precisar fazer essa luta, precisa dessa integração. Então, o meu apelo aqui hoje, a
a minha fala, a minha intenção, o que eu dirijo a todos os colegas hoje é justamente a gente alimentar essa integração e não sair da luta, porque o ser humano ele é muito assim, de uma capacidade de imaginação, né, muito fértil, e ele, assim, ele consegue articular o seu posicionamento ideológico, político, de uma forma muito tranquila, devido à capacidade da consciência que todos temos. Então, muitas vezes, o direcionamento político do cidadão, do colega, servidor, ele é voltado para uma linha mais direita e tal. Mas o que a gente não pode esquecer é que, ainda assim, ele está no núcleo do serviço público. Então, nada impede que ele tenha lá suas parcelas ideológicas ligadas à direita, mas, quando é ameaçado o ganha-pão dele, ele precisa se integrar à luta, ainda que ela seja da esquerda, que ele não concorda muito, mas essa luta é de todos nós. Ela não pode ser subjugada pelo ideal partidário, às vezes, que o colega tem em outros cenários, em outras coisas. Então, é esse o recado que eu quero deixar. Pessoal, peço, né, a todos que se integrem e continuem integrados, e agradeço ao Sérgio Big mais uma vez, e agradeço a todos pela presença também e participação nesse evento. Muito obrigado. Companheiro Ceará, 3 minutos. Queria parabenizar o encontro, e aí, pela manhã, a especial palestra dos companheiros, aí o Bernardino, o Alexandre, o Maurício, e agora queria tirar o chapéu para a deputada, que então só viu o trabalho e falar, deputada, a jovem, não é fácil mexer com política, não. Vocês viram ela falando que tem Polícia Federal dando segurança para ela. Por quê? Porque está com a vontade de defender os trabalhadores. Então, essa reforma fiscal que está vindo lá de cima é ordem. Eu sempre pensei, chumbo grosso vem por aí. Então, parabenizo aí hoje esses 3 sindicatos, que eu sempre em outros encontros queria ver todos juntos. E hoje estão juntos aí, o Sinjus, Sérgio Mix, para somar a outra e demais sindicatos, para derrubar esse demônio dessas reformas RF do nosso Zema, que diz, é nosso governador, eu não sou político, mas o ferro vai entrar no servidor. Isso eu peço a todos vocês que levem essa mensagem para os jovens, que vamos bater de frente contra o sistema, porque se nós não abrimos o olho, depois que passa não adianta chorar. Então, parabéns a esses debatedores de hoje, porque a luta política, eu não sou político, você depende sim do salário, do seu filho na faculdade, mas a minha empregada não quer votar não, porque vai prejudicar ela. É nós que temos que ter a consciência, porque todos nós aqui tivemos uma dissertação de pós-graduação, de mestrado, de até doutorado tem na plateia. É a plateia mais rica, intelectual e cultural que se vê em um plenário em todo o Brasil. Nunca se viu uma plenária tão rica, cultural, mas não pode ser só rica. Tem que mostrar essa cultura, esse conhecimento para o bem, independente de PT, PMDB ou qualquer P, dentro da classe trabalhadora. Porque nós somos funcionários públicos, eu sou funcionário público do Tribunal de Justiça, eu ando numa D20, numa Hilux, mas não vê a responsabilidade que nós levamos para o nosso interior, para nossas cidades. Então, vamos fazer uma corrente e levar para os novos sindicalizados, para os novos funcionários, sindicalizem, acompanhem as deputadas, parabéns a Beatriz pela manhã, e outros deputados que lutam pelos trabalhadores. Nós estamos perdendo a força trabalhadora, a força empresarial, a força da bala, a força evangélica está mandando no Congresso Nacional, enquanto os trabalhadores, que somos nós, estamos perdendo espaços. Então, é eleição de vereador, mas todo vereador de cidade grande é um provável candidato a deputado estadual ou federal, que ele já faz a ligação e o dinheiro das emendas já está chegando nas cidades, para poder passar essa reforma. Só vou aumentar 300%, mas tem 10 anos que não aumenta, aí Zema aumentou 300%. Vou congelar 9 anos. Não, congela só 8, Zema. 9 é demais, eu não aguento. E se deixar, passa e as contas ficam. Muito obrigado. Conclua. Muito obrigado, bom congresso. Deputada, tirar o chapéu para a senhora, porque eu não sabia dessa força, desse conhecimento da jovem deputada. Boa tarde a todos vocês. Companheiro William, faz favor. 3 minutos.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um pedido de esclarecimento, tanto para a Lohane quanto para o Wagner. Antes, porém, eu gostaria de dar nome aos bois. Tá? A deputada está aqui, né, acompanhada de reforço policial de proteção, e a Bia também, de manhã, mas especificamente a deputada aqui, porque ela ganhou eleição no reduto, né, do governador, do ex-governador Aécio Neves. Tá? O oeste de Minas é reduto dele, tá certo? Então a gente precisa nominar, para na hora que tiver eleição, né, a gente tomar muito cuidado, tá, em quem a gente vota, tá certo? E eu estou dizendo isso com propriedade, porque eu trabalhei lá em Cláudio e saí de Cláudio porque eu fui ameaçado também, tá certo? Recebi uma nota de agravo do presidente do Tribunal de Justiça, né, porque eu estava professor lá na cidade e não agradei o pessoal do comando da cidade, da região. O pedido de esclarecimento é o seguinte: todos nós sabemos que o regime de recuperação fiscal é um regime que nasce falido, né? Aí alguns estados que aderiram e nós já sabemos do resultado, né? Como diz o Wagner, nós ganhamos o governo, mas perdemos a eleição em Minas, né? E vocês dois nos disseram que a questão vem lá de cima do Ministério da Fazenda, de um governo que nós, trabalhadores, conseguimos eleger, né? De um sujeito, trabalhador, tá? Que quase conseguiram engolir ele, tá certo? Mas está lá, presidente da República, com um ministério que ainda está sob o nosso jugo, tá certo? O Haddad é o ministro da Fazenda, salvo engano, né? Bom, eu gostaria que vocês esclarecessem para a plenária, né, o porquê, né, que o Ministério da Fazenda não consegue mudar as diretrizes desse acordo que governadores escusos ainda insistem em fazer para jogar no nosso colo essa conta, tá? E o pior, o peso desse fracasso vai ser jogado também por esses governadores, né, o Zema, né, de plantão agora, no colo do Partido dos Trabalhadores, na hora que der errado. Então eu gostaria que vocês esclarecessem isso, né, porque a plenária, como eu, não tem muita clareza. Era isso. Antes de passar a palavra para a deputada e para o Wagner, para responder os questionamentos e já com considerações finais, eu queria registrar, ontem foi aniversário do Sindojus, né, Fábio? Ontem, 19 de outubro de 2023, 21 anos do Sindojus. Então, na sua pessoa, eu cumprimento toda a diretoria e parabenizo o Sindojus, todos os oficiais de justiça. São também, temos muitos oficiais de justiça que são filiados à nossa base, então fica registrado aí o aniversário e os parabéns. Então, com a palavra... Obrigado, Eduardo. Agradeço em nome do sindicato. Com a palavra para os esclarecimentos e as considerações finais, a deputada Lohane, e logo após o Wagner, e a gente já encerra. Ceará, obrigada, viu? Cadê ele? Obrigada, viu, pelo seu carinho. Obrigada mesmo. William, você só fez pergunta para me apertar? Ai, meu Deus. Vamos lá. O que é que eu vejo? Acho que a gente precisa entender o seguinte. Existem leis a ser cumpridas para o presidente da República não sofrer um pedido de impeachment por improbidade administrativa. Se a gente tem uma liminar que vai cair na segunda semana de dezembro, o governo federal precisa receber no dia que ela cair. Se ela cair e o governo não cobrar, é motivo para improbidade administrativa por renúncia de receita dentro da lei de responsabilidade fiscal. Vocês sabem disso melhor do que eu. E está cheio de deputados da extrema-direita para protocolar no mesmo dia o pedido do impeachment se o presidente não cobrar. Então, o Ministério da Fazenda tem que cobrar. Não tem outro caminho. Se tem uma dívida, o motivo para não pagar a dívida cai, e ele não cobrar, é improbidade administrativa. O que eu me incomodo? Eu me incomodo que o presidente da República, através do Haddad, eu peguei o número aqui, o Haddad propôs umas mudanças na lei do regime de recuperação fiscal, na alteração da lei complementar número 159, está no site aqui do GovBR. E ninguém vê isso tramitando. E essas tramitações poderiam melhorar o nível da discussão. Só da gente falar assim, bom, vai ter recomposição salarial,
venda de estatal não entra na conta. Governador, você quer vender suas estatais? Se você quiser, você vende. Mas isso não vai tirar R$1 da sua dívida. Isso já ajudaria a gente aqui em Minas. Essas mudanças são mudanças importantes e eu não vejo isso tramitando no Congresso. Acho que a nossa cobrança deveria ser: por que isso não está tramitando? E por que o governador Romeu Zema não pega de um lado o Marcelo Aro, que supostamente foi contratado como chefe da Casa Civil para fazer articulação política, e vai lá para do outro lado sentar com Arthur Lira e falar: vamos arrumar, vamos pautar isso aqui, isso é importante para a gente. Eu entendo que ele não faz isso porque ele não quer essas melhores condições. Porque o credor está querendo oferecer melhor condição de pagamento. E quem quer pagar deveria querer. Mas se tirar a venda de estatais da possibilidade da conta diminuir, isso não interessa ao Zema. Com a Lei Candir, mais de 100 bilhões, né? Ele era credor da União, deu mais de 100 bilhões de isenção. Então, assim, eu entendo que o governo federal também, gente, eu não queria ser o Lula, sabe? Eu não queria ser o Lula. Se ele não cobrar, é improbidade. Então, ele está numa situação que ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar. A outra questão, a outra pergunta foi: deputada Lohana, o que os diretórios estaduais podem fazer para impedir que oportunistas de plantão se apropriem da legenda de um partido em municípios onde o mesmo está desarticulado? Existem requisitos ou critérios ideológicos alinhados às diretrizes do partido? Bom, vamos lá. Eu vou falar do meu partido, que é o PV. O PV é um partido que nasce na centro-esquerda, e essa é a minha posição ideológica. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda, moderada, progressista. E o PV foi sequestrado pela direita por muitos anos em Minas Gerais. Ficou no colo do Anastasia e do Aécio Neves por muitos anos. O que a gente tem? O que a gente tem de cenário hoje sendo feito no partido para combater isso? Pela direita, né? Porque agora a gente está com a extrema-direita. O que a gente tem de cenário para combater isso? Na maior parte dos partidos, quem indica as comissões provisórias são os deputados mais votados. Eu tive a honra e o privilégio de ser votada em 748 municípios. E eu sou a mais votada do PV em mais de 250. Ou seja, nesses 250, a comissão passa por uma indicação do meu grupo político. E no meu grupo político, nós estamos indicando pessoas de esquerda. Mas eu não posso fazer isso em cidades em que a mais votada não sou eu. Então, a gente está no momento de reconstrução do partido e de trazê-lo de volta para a esquerda, que é de onde ele nunca tinha que ter saído. O PV é o partido do Gabeira. É o partido da Marina Silva. É um partido que, historicamente, caminhou à centro-esquerda e, em Minas, passou por um sequestro. O Eros Biondini não está no PV, não. Não, tá não. Acho até que nunca foi, tem dúvida. Não, mas tudo bem, eu posso ter que eu estou errado. Mas a gente tem essa perspectiva, então, de fazer com que o partido passe por essa reconstrução. Mas que é um partido que deve ser engraçado, de ir numa conferência de final de ano? O Avante. No mesmo partido está o Janones e a Grace Elias. Deve ser muito interessante uma festa de final de ano do Avante. E os partidos têm... Ele é do PL hoje. E os partidos têm discordâncias entre si. Dentro do próprio PT, e eu acredito que talvez a gente tenha filiados ao PT aqui, e é um partido que eu respeito muito, compõe a federação com eles, tem uma discussão importante acontecendo hoje. Parte do PT entende que as metas propostas pelo Lula no regime de recuperação fiscal, se forem aprovadas, vale a gente aprovar. Parte entende que não. E aí tem gente chamando essas pessoas do PT de oportunista, de infiltrado. Eu nunca vou dizer que a Marília é uma infiltrada, que a Marília é uma oportunista. Acho que as pessoas têm direito de ter opiniões divergentes, ainda mais se elas têm uma história de luta à esquerda que faz com que a gente confie nelas. A gente pode discordar. Mas eu acho que essa discussão dentro do partido faz com que o partido continue viva e ela é fundamental e maravilhosa, na verdade, para a democracia. Para fechar, o que eu acho também é que a gente precisa de um mosaico partidário de partidos progressistas e focados na defesa do trabalhador. O PDT, com o Brizola, com a defesa do trabalhismo, é fundamental e é o partido do companheiro Wagner. O PV tem uma história de luta contra o desenvolvimentismo a qualquer custo, só para atender interesse capitalista. A gente é importante nesse processo também. O PCdoB é um aliado histórico de todas as lutas importantes do país. O PT é o maior partido de esquerda do Brasil e não pode estar fora de nenhuma negociação, tem que ser sempre respeitado. Então, acho que a gente precisa falar o PSOL, com novas lideranças femininas, feministas, indígenas, importantíssimas. A Rede Sustentabilidade, que tem aqui em Minas Gerais, a deputada Ana Paula Siqueira. Alguém conhece a deputada Ana Paula Siqueira? Faz uma pauta importantíssima que ninguém da esquerda faz direito. Eu, inclusive, não faço, que é a defesa das crianças. E a direita sequestrou essa pauta.
Ela faz essa pauta. Então, a gente tem pessoas fundamentais em partidos que estão da democracia para cá no nosso campo e que eu acho que a gente tem que valorizar e fortalecer. Não dá para votar no cara do PL na nossa cidade, mas eu acho que é importante a gente entender, dentro dessa miscelânea, saber identificar quem são os bons nomes. Espero que eu tenha respondido. Não, só rapidamente complementar o que a deputada Lohana falou. Como eu disse, a gente ganhou a eleição, mas não ganhou o governo. O Ministério da Fazenda, a recuperação fiscal não é só de Minas Gerais, né? A gente sabe da situação do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, e todos os estados têm dívida com a União. Eu acho que o que precisaria ser discutido a nível federal é uma repactuação dessa dívida de todos os estados, com os prefeitos, com todo mundo. Eu acho que hoje o governo tem 10 meses, né, gente? Eu acho que o governo tem que já cobrar a dívida dos estados que deve, mas tem que fazer uma repactuação fiscal com todo mundo e não manter esse regime da época do Temer. Então, por isso a minha cobrança com o Ministério da Fazenda de ser propositivo nesse aspecto. Porque a gente tem que ter voto na Câmara, no Senado, etc. Mas tem que apresentar uma repactuação da dívida com os estados e com os municípios. Né? Todo mundo aqui é de uma cidade, os municípios também, muitos estão endividados, e o RRF inclui os municípios. Então, acho que esse governo tem a obrigação de rediscutir a dívida dos estados e municípios. Então, é nesse sentido, não podemos aceitar manter esse regime. E, mais uma vez, muito obrigado, e um evento maravilhoso como esse, que, ao final, saia com grandes encaminhamentos aqui, como sempre tem saído. Obrigado. Valeu, Wagner. Eu quero agradecer aqui a deputada Lohana França, muito obrigado mesmo, que seja a primeira de muitas vezes que você virá aqui. Falo você porque ela já puxou minha orelha para eu chamar de senhora, né? Essa jovem senhora. Mas voltará aqui, se Deus quiser, como deputada estadual, como deputada federal, como prefeita, como nosso representante. Wagner também, obrigado, viu? Quero agradecer, Wagner, pela sua presença, força aí na luta, na vereança de Belo Horizonte, na caminhada, né, que, se Deus quiser, será longa ainda e para cima. Foguete não tem ré. Companheiro Fábio, muito obrigado mesmo, tá? Mais uma vez, parabéns, Laucido Justo. Agradecer meu companheiro Willer, nosso diretor financeiro, o homem da chave do cofre. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Sejusmig, unir, lutar, vencer! Sejusmig, unir, lutar, vencer!